Olá, bem-vindo ao programa A Grande Esperança para a Família. Por que Deus criaria a família? Por que Deus criaria o casamento? Se de cada 10 casamentos, 7 terminam, por exemplo, em divórcio em poucos anos. Se de cada 10 famílias, 3 se dissolvem em menos de 7 anos. Por que Deus criaria? Se de 934 casamentos, sim, 934 mil casamentos por ano, são os casamentos que são feitos no Brasil, em menos de 7 anos, 50% destes casamentos não existirão mais. Por que Deus faria tudo isso? Ora, meus amigos, Deus não faria nada que não fosse bom ou muito bom. Sabe o que eu diria na nossa introdução? Que se Deus fez é porque Ele tinha um propósito. Tudo bem, mas qual o propósito então do casamento? Qual o propósito de constituir uma família? Em primeiro lugar, o propósito do casamento foi para 3 coisas. Primeiro, perpetuar a espécie. Sim, então o homem vai se unir a uma mulher e ambos irão tornar-se uma só família, irão se multiplicar e encher a terra. É uma das ordens de Deus. Segundo, Deus queria que o homem sentisse o maravilhoso sentido da vida. Pudesse, como o próprio Deus, criar também. E terceiro, resolver o problema da solidão. Não é bom que o homem viva só. A ideia de Deus, como tudo que Ele pensa, tudo que Ele faz, é bom, é muito bom. O casamento é uma dessas criações de Deus. No entanto, Deus criou o casamento para 2 seres falíveis. Um dia eu ouvi alguém se referir, por exemplo, a um carro, dizendo: "Este é o carro perfeito". Mas então eu fiz uma pergunta: e você, é o motorista perfeito? Você pode imaginar uma máquina de última geração, tecnologia de ponta, sendo pilotado por alguém medíocre, de limitações comprometedoras e desempenho fraco? Pode imaginar o fiasco, o desperdício de tempo, talento e recursos? Pois é, o casamento é um arranjo perfeito, dentro de uma ideia sensacional, cercado de toda a tecnologia de ponta, mas pilotado sabe por quem? Por você, por mim. Mas não será por causa de maus pilotos e desempenhos medíocres abaixo da média que carros perfeitos deixarão de ser construídos, não é verdade? Deus requer nosso esforço mínimo, nosso conhecimento básico e nosso empenho total para fazer desta empreitada um sucesso tremendo. Onde é que tudo isto começou? Em Gênesis no capítulo 2, lemos o seguinte, a partir do verso 7, por exemplo: "E então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente." E lá no verso 8, a Bíblia completa que o Senhor plantou um jardim, no jardim do Éden, na parte oriental, colocou ali o homem que tinha formado. O verso 9 completa dizendo o seguinte: "Do solo o Senhor fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal." Aqui vemos o Criador fazendo o homem e o colocando num lugar perfeito, mas lhe deu responsabilidades e também deveres. Veja o que ele disse: "Cuidem do jardim, recebam dele todo o sustento, administre esse sustento, mas tomem cuidado. No meio desse jardim há uma árvore do conhecimento do bem e do mal." O relato do Gênesis confirma isso. Vamos ler juntos Gênesis 2 e o verso 16. "E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." É interessante notar que até aqui o Senhor entrega para o homem sua vida, seu lugar para viver, mas junto no pacote vem 3 coisas: responsabilidades, deveres e cuidados. E só depois disso tudo
é que o Senhor toma a mais importante das decisões. Gênesis capítulo 2, verso 18. Vamos ler juntos? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Você entendeu até aqui? O compromisso, a responsabilidade deve ser atributos e atitudes que antecedem o casamento. Quando a mulher entra neste relacionamento, todas as orientações já foram dadas por Deus. Isso é evidente na palavra ajudadora, idônea. O papel da mulher fica claro aqui. E quanto ao homem? Veja o verso 24 de Gênesis, capítulo 2. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui estão, amigos, as diretrizes para um casamento e família feliz. Relacionamento, senso de pertencer, renúncia e unidade. Eu quero reforçar aqui a palavra unidade. O sucesso da família, do casamento, é a unidade. Nós somos diferentes, não melhores ou piores do que o outro, apenas diferentes. E o fator decisivo aqui, um dos segredos, é a unidade. Pessoas diferentes, costumes diferentes, que se unem num só ideal. Na Bíblia tem um verso que nos ajuda a entender um pouco mais isso. Salmos, capítulo 127 e o verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Sozinhos, nós não iremos edificar coisa alguma. Sozinhos, nossos relacionamentos não serão edificados em amor. Então eu diria que o casamento, além de tudo, ensina sobre Deus e vice-versa. O papel de Deus no relacionamento conjugal e familiar também é explicado num outro livro da Bíblia, Efésios capítulo 5, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O artigo separa bem as intenções, o cabeça e não a cabeça. Pois o contrário daria a entender que ambos teriam domínio sobre o pensamento do outro. Temos nossa liberdade, livre-arbítrio, e isto é intocável. Por isso aqui a ideia de modelo, exemplo, guia e orientação. O verso 25 completa isso dizendo: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se antes Deus fala de sujeição por parte da mulher, agora ele fala da responsabilidade do homem, amar e cuidar desta mulher, como Cristo ama e cuida da sua igreja. Um detalhe deste cuidado: Cristo se entregou por ela. É isso que você tem feito? Você tem se entregado ao seu cônjuge, ao seu casamento? A escritora Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 46, disse: Deus celebrou o primeiro casamento. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. Quer que seu casamento seja feliz? Quer que a sua família seja abençoada? Então, deixa Deus ser Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. O casamento é coisa dele, então use as armas dele. É uma luta espiritual, então não use armas humanas. Não se vence uma guerra espiritual com armas humanas. Sua luta é espiritual, amigo. Então a sua arma também tem que ser espiritual. Quantas vezes você já deve ter pensado, quantas lutas você está enfrentando, deve ter enfrentado? Não desista. Sim, Deus pode te ajudar. A nossa batalha, diz a palavra de Deus, não são contra os homens, não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra as potestades do mal.
O mal, o nosso inimigo, tem interesse em destruir-nos, destruir nossa família, destruir os casamentos. Portanto, use a poderosa arma do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto você ouve essa melodia, faça a sua oração, faça a sua entrega pessoal. Peça a Deus, que é a fonte de todo o poder, para que Ele te ajude, para que Ele nos ajude a manter o nosso casamento em suas mãos. Um dia, uma senhora, em todos os cultos de quartas-feiras na igreja, fazia o mesmo pedido. Sabe qual era o seu pedido? Ó igreja, ore para que o meu marido mude. Igreja, por favor, ore para que os meus filhos mudem. Um dia eu me encontrei com ela e disse: minha senhora, a senhora precisa mudar a sua oração. Ela ficou perplexa, mas pastor, como assim? Eu vou lhe ensinar uma outra oração. Me diga então como eu devo orar. Faça a seguinte oração, minha irmã. Ó Senhor, muda a mulher do meu marido. Senhor, mude a mãe dos meus filhos. Ela achou um pouco de graça, mas eu percebi que não gostou. O tempo passou. E qual não foi a surpresa? Meses depois eu vi uma pessoa, uma visita, um homem, entrando na igreja, fui cumprimentá-lo, perguntei quem era. Sabe quem era ele? O marido daquela irmã, que nunca tinha ido à igreja. Ele fez a pergunta: por que você está aqui? Sabe qual foi a resposta dele? Pastor, eu não sei o que aconteceu, mas a minha esposa mudou. E eu vim saber que mudança é essa, o que aconteceu, porque ela nunca foi assim. Ah, queridos, funciona. Sabe por que funciona? Porque nada vai mudar ao seu redor.
Nada vai mudar dentro do seu casamento se você não mudar primeiro. Primeiro, você precisa ser transformado. Depois, tudo vai acontecer ao seu redor. O meu desejo, a minha oração nesse dia é que isto seja uma verdade, uma realidade na sua vida. Oremos. Senhor Deus, que o Teu poder, que o Teu amor, em primeiro lugar, venha me transformar. Eu preciso ser um esposo melhor, eu preciso ser um pai melhor. Senhor, eu preciso ser uma esposa, preciso ser um filho que modifique ao meu redor as pessoas, porque primeiro eu fui modificado e transformado. Que o Teu santo e maravilhoso e bom Espírito venha fazer essa mudança na minha vida, para que a vida dos outros seja também modificada. É em nome de Jesus que nós lhe suplicamos e já agradecemos estas bênçãos. Amém.